E aí galera, aqui é o Gabriel Golim do Golim Sports e você tá ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje vamos falar sobre wide receivers. Vou trazer aqui para vocês o meu top 10 wide receiver e também vou falar dos principais sleepers da posição. Sem contar que ao final do podcast a gente vai responder algumas perguntinhas da galera. Hoje o Instagram bombou de perguntas lá, eu não consegui responder todo mundo, então eu separei as que eu entendi ser mais interessantes para trazer para vocês, até porque pode ser dúvida de outras pessoas, para trazer aqui para o podcast lá no finalzinho do programa. Fechado? Antes de a gente começar a falar, trazer algumas notícias nem tão interessantes assim, mas a gente tem que falar uma delas, a principal delas, inclusive, é a lesão do J.K. Dobbins. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior e está fora da temporada. Ele rompeu agora nessa terceira semana de pré-temporada, que eu vou falar mais na quarta-feira, quando o assunto será tight ends e também o recap dessa última semana de pré-temporada. Foi uma jogada em que ele teve uma hiperextensão do joelho e acabou aí rompendo o ligamento. Infelizmente, termina a temporada para ele. Gus Edwards deve ser o running back número 1. Muitas perguntas choveram a respeito disso, né? O Gus Edwards, sim, vai ser o running back número 1. O número 2 a gente ainda não sabe. A briga está aberta entre Ty'Son Williams e Justice Hill. Além de que há uma possibilidade de que a equipe vá atrás de um free agent. A gente tem Todd Gurley, a gente tem Le'Veon Bell, a gente tem Adrian Peterson, que muita gente está esquecendo do Adrian Peterson. A gente tem alguns nomes aí. Eu inclusive acho que o Adrian Peterson seria o mais coerente, porque ele viria para ser um running back 2, deixando assim o Gus Edwards, que já está acostumado com o sistema, já está acostumado com a comissão tem confiança nele, deixando ele ser running back 1 e não um Todd Gurley, um Le'Veon Bell, que ia querer chegar com status de, principalmente Todd Gurley com status de running back 1, algo que acredito eles não serem possíveis mais na carreira de performar dessa maneira. Minhas expectativas são no Ty'Son Williams. Ele tem tido reports muito interessantes de um possível deep sleeper ainda antes da lesão do J.K. Dobbins, um cara que podia aparecer durante a temporada e se destacar. Quem sabe ele possa acabar virando o número 2 da equipe. Outra notícia é o Carson Wentz foi colocado na reserva de Covid nesse dia 30, na segunda-feira. Além dele, o center Ryan Kelly e o wide receiver Zach Pascal também foram para testar um positivo. Na verdade, eles tiveram contato com um cara da comissão que testou positivo. Então eles estão fora por tempo indeterminado agora em função dessa reserva de Covid. Vão fazer testes, devem retornar em 3 dias se eles continuarem sendo assintomáticos e testando negativo, algo que ainda não os tira do jogo do dia 12 de setembro contra os Seahawks, mas vamos ficar de olho nessa situação, porque até onde eu sei também, os Colts é um dos times menos vacinados da liga. Não que isso impeça de pegar o Covid, mas facilita um pouco a entrada do vírus dentro do centro de treinamento e tudo mais. Complicado. O seu Carson Wentz, até onde eu sei, não se vacinou também, então parabéns, Carson Wentz, seu imbecil. Tudo bem, voltando aqui, Deshaun Watson, uma outra notícia que saiu hoje também é que Deshaun Watson deve estar dentro do time de 53 jogadores do Houston Texans, porque ele recebe muito dinheiro, né? Simplesmente isso, né? Não tem o que fazer quanto à situação dele. A equipe vai tentar trocas ainda, pelo que se espera. Eu não duvidaria dele jogando, tá? Ainda mais se ele acabar não entrando numa exempt list da NFL. Eu acho que os Texans devem colocar ele a campo. Porque, vamos falar tecnicamente do Deshaun Watson, ele é um dos grandes quarterbacks da liga. E tirando todos os fatos fora de campo, tudo mais, que devem ser avaliados, devem ser levados em consideração, ele dentro de campo, isolando tudo, ele é um grande quarterback. Então, se o Houston Texans tiver a oportunidade, com certeza vai colocar ele a campo. Antes de nós falar sobre wide receivers, lembre-se, siga-nos nas redes sociais, @fantasyfutebolista,
No Twitter é F_futebolista, e no Facebook procure por Fantasy Futebolista, que vai ter o repost de todos os nossos posts lá do Instagram. É por lá que a gente troca ideia, é por lá que eu tô abrindo a caixinha de perguntas todos os dias nessa draft season, que vai até o início da temporada, depois não vai ter mais, mas eu continuo respondendo lá pelo DM. A gente vai ter os posts de temporada a partir da semana que vem, e aí eu vou dar prioridade a responder os posts. Então a prioridade vai ser comentários, sempre foi a prioridade, comentários, e depois o DM, né, o Direct Message. Além disso, assine esse podcast no seu agregador favorito, seja no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts. Não deixe de mandar para os seus amigos também, para a gente crescer ainda mais e eu poder continuar mantendo esse conteúdo de qualidade. Para vocês, mandar um abraço especial também para a galera que está jogando a Super League. Tô trazendo todos os dias lá a avaliação das equipes, né? O pessoal me pediu muito. E como eu tenho acesso a uma ferramenta do Fantasy Pros, eu tô jogando as equipes lá e aquilo lá sai direto dos rankings atuais do Fantasy Pros. Então dá pra ter uma ideia de quem saiu melhor, quem saiu pior nesse draft. Principalmente quem saiu melhor, né? Não tem lógica ficar botando lá quem não se deu muito bem, porque a pessoa que não foi muito bem deve saber, provavelmente. Mas mandar um abraço pra todo mundo aí que tá participando. São 12 divisões de 16 times, então são 196 pessoas, se eu não me engano. 196 participantes. É gente pra caramba. E uma novidade pra vocês, deixa eu avisar já. Houve uma desistência no dia do draft, agora 26/8, na League 2. E como, para ser justo com todo mundo, eu não tenho como colocar alguém de uma liga, alguém que nem tá na liga de repente, colocar direto numa segunda divisão. Então por isso eu vou participar por esse ano. Não vou, eu quero o título, eu vou buscar o título, eu vou pra cima do título. Depois eu abro minha vaga, né, vou liberar a minha vaga, assim por dizer, mas eu não tinha como colocar outra pessoa a não ser eu, então estou participando da League 2. Vamos ver como é que eu vou me sair nesse draft aí. Vamos ver como é que eu vou também durante a temporada me sair. Estou em mais ligas do que eu devia estar. Sempre digo que vou diminuir e todo ano aparece uma coisa diferente, uma coisa nova, tu acaba aceitando e dá no que dá, enfim. Vamos ver, a princípio eu tô em 9 ligas, 10 ligas, quer dizer, 6 redrafts, 4 dynasty e mais algumas best ball, algumas. Inclusive tem uma rolando da Super League que faz 3 anos que tá rolando o draft já e não terminou ainda. Inclusive nem postei mais, porque, desgraça. Bom, vamos falar sobre wide receivers, bora pro podcast. Inclusive, antes de nós começarmos a falar sobre wide receivers, estou sem internet, muito obrigado, claro. Estou sem internet na minha região, fiz o Dedel aqui para fazer funcionar a internet e resolvi baixar o tal do aplicativo. Sem sinal na sua região, deve voltar até amanhã de meio-dia. Muito obrigado. Muito obrigado, claro. Um abraço pra vocês, um abraço pra todo mundo que me deixou sem internet numa segunda-feira à noite de gravar podcast. Vou dar um jeito de upar isso aqui no servidor, tá? Vou dar um jeito, ainda hoje à noite, mas pode ser que chegue um pouquinho mais tarde do que o usual, porque eu já perdi um tempo até começar a gravar, tentando fazer funcionar, tentando conectar meu celular aqui pro USB, tentando rotear a internet, mas não funciona nada. Então eu vou ter que passar para um outro computador, tentar ligar um Wi-Fi para tentar conectar e mandar para o servidor. Então, me agradeçam por upar esse podcast depois. Antes de a gente começar a falar sobre wide receivers, queria falar para vocês sobre a Fanática. A Fanática, que é uma marca colaborativa que investe em parcerias para desenvolver produtos originais e focados no universo esportivo. São produtos com artes autênticas, exclusivas e únicas para os apaixonados do futebol americano e outros esportes americanos. São no mínimo 2 lançamentos todo o mês e tem entregas em todo o Brasil. Acesse a Fanatica Sport Nation, www.fanaticasnation.com.br. Siga eles lá no Instagram, @FanaticaSportNation, e utilize o cupom FANTASYFutebolista e ganhe 5% de desconto em qualquer compra no site. Gostaria de destacar para vocês essa semana a camiseta do Buffalo Bills, a camiseta Buffalo Mafia. É sensacional, tem um búfalo, um poderoso chefão de búfalo na arte. É
espetacular. E a arte na estampa foi inspirada na fanbase do time de Buffalo. A estampa é uma paródia que faz ligação do termo máfia, tradicionalmente utilizado pelas famílias italianas, com a palavra máfia usada pela torcida da cidade. Objetos voando na neve, muita cerveja e a ação de quebrar mesas pulando sobre elas fazem parte dos ritos de celebração da torcida. Então corre lá no site www.fanaticasnation.com.br, dá uma olhadinha nessa arte que você vai gostar, ainda mais se você for torcedor do Buffalo Bills. E claro, utilize o nosso cupom de desconto Fantasy Futebolista e ganhe 5% de desconto. Certo? Vamos falar então do nosso top 10 de wide receivers para começar bem esse podcast, começar com o astral lá em cima. Primeira posição do meu top 10 é o Davante Adams do Green Bay Packers. Ele para mim é o número 1. Eu sei que tem muita gente que coloca Stephon Diggs, coloca Tyreek Hill. Para mim, os três são da mesma prateleira, mas eu tenho o Davante Adams um passinho à frente, ainda mais com a confirmação de Aaron Rodgers lá pelas bandas de Green Bay. Na segunda posição eu tenho o Tyreek Hill do Kansas City Chiefs, e outro que está aqui também muito bem posicionado por conta de ter um bom quarterback. Na verdade, os três caras aqui, muito se deve a seu quarterback, que são espetaculares, né? O Tyreek Hill tem o Patrick Mahomes, e ele que tem, assim, o time funciona muito bem com o Travis Kelce recebendo bolas para uma posse de bola. O Tyreek Hill também joga na posse, mas ele é um ótimo alvo em fundo de campo e faz as suas big plays em diversos jogos. Por isso eu tenho, por esse potencial dele de um jogo. Ele fez no ano passado um jogo simplesmente sensacional, se eu não estou enganado, no ano passado ou no outro. Ele tem essa capacidade, ele pode ajudar muito no seu time de fantasy, por isso muitos eu coloco, inclusive, no primeiro lugar, mas eu coloco ele na segunda posição. Na terceira eu tenho o Stephon Diggs do Buffalo Bills. Acabei de falar aí da camiseta da Fanática, sensacional dos Bills. O Buffalo Bills, o Stephon Diggs, na verdade, que indo para o Buffalo Bills, ele teve um crescimento exponencial na sua produtividade, porque ele se tornou o número 1 da equipe, e a conexão com o Josh Allen foi simplesmente sensacional. O Josh Allen teve seu ano da história dele, assim, ele pode melhorar, pode, a gente nunca duvida disso, mas o ano de 2020 dele foi surpreendente. Ele acertou tudo, o time jogou muito, utilizou muito jogo aéreo, tanto que a gente basicamente não fala, né, do Devin Singletary, do Zach Moss, por essa situação que o jogo funciona voando, a bola voa e flui de uma forma sensacional. O Stephon Diggs tem jogo ali, eu não lembro que jogo que foi, que ele terminou o primeiro tempo com 2 targets, e olhe lá, no segundo ele terminou com trocentos targets, assim, foi uma coisa que num drive só, acho que ele teve 7 ou 8 bolas na sua direção, ele agarrou, se não todas, quase todas. Então, assim, eu gosto muito do Stephon Diggs, não consegui pegar ele, se eu não estou enganado, em nenhuma liga. De repente eu peguei ele no Scott Fishbowl, eu acho. Vou até dar uma olhadinha aqui se eu peguei ele no Scott Fishbowl. Mas o cara, assim, é simplesmente sensacional. Eu queria ter pego ele numa outra liga que começou o draft ontem, não consegui, escapou. Peguei o meu número 4 da lista, que eu já vou falar nele, só quero dar uma olhadinha, ver se realmente eu peguei ele no Scott Fishbowl. Wide receivers do Scott Fishbowl. Sim, meus wide receivers do Scott Fishbowl só são Stephon Diggs, Amari Cooper, A.J. Brown, T. Higgins, Terry McLaurin e Calvin Ridley, os principais. Só isso. Seguindo aqui, na quarta posição, eu acabei de falar do cara, Calvin Ridley, wide receiver do Atlanta Falcons, o que ele já se tornou o número 1 no ano passado. Ele ultrapassou o Julio Jones, claro que o Julio Jones não conseguiu se manter saudável, mas o Calvin Ridley se mostrou que merece um voto de confiança, ser o principal recebedor dessa equipe, e vai ter nesse ano. Então, por isso, ele é o meu quarto colocado aqui. Eu tenho ele muito alto, tenho pegado ele em algumas ligas, mesmo eu querendo variar um pouquinho, sabe, tentar fazer uma liga com heavy RB, eu acabo não gostando dos running backs no início da segunda rodada. E no início, normalmente eu peguei muito draft esse ano ali, da metade pro início do draft, onde não me sobram mais um running back 2 que eu goste tanto como o wide receiver 1 ou wide receiver 2 que estão aparecendo pra mim, né, de prateleira 1 ou prateleira 2. Porque aqui no Calvin Ridley eu começo com a prateleira 2 e eu gosto muito desses caras que estão nessa prateleira. E um deles é o Calvin Ridley, portanto está na quarta posição. Na quinta posição tem o DeAndre Hopkins, um dos caras mais acionados da liga também. O time joga naquele sistema Air Raid, então facilita para que
o quarterback procure muito wide receiver durante a partida, né? E o DeAndre Hopkins é um dos melhores wide receivers da liga. Simplesmente isso. É claro, há diversas bocas para se alimentar. Eu tinha muitas dúvidas quanto ao DeAndre Hopkins do ano passado, mas ele foi bem, ele pontuou, foi um dos melhores wide receivers da temporada, e por isso ele é meu quinto aqui nessa lista, nesse top 10. Na sexta posição eu tenho o A.J. Brown do Tennessee Titans, outro cara que chegou com o pé na porta na liga. O Ryan Tannehill mostrou uma boa conexão com o wide receiver. Agora chega Julio Jones. Muitos pensam, com a chegada do Julio Jones vai diminuir o A.J. Brown. Eu acho um pouco pelo contrário, porque as defesas, tu imagina uma defesa chegar num jogo e tem, ok, tinha A.J. Brown e Jonnu Smith, mas são protótipos diferentes, apesar de ser muito parecidos, são protótipos wide receivers diferentes. Agora eles vão chegar e vão ter dois wide receivers como A.J. Brown de um lado e Julio Jones do outro. Como que as defesas vão se comportar, como que os cornerbacks vão se dividir no trabalho de um jogo para outro, vai ser difícil. Então, por isso o A.J. Brown é um outro cara que eu peguei em muita liga já. Ele vem sobrando, o pessoal às vezes acaba indo num Justin Jefferson, alguma coisa nesse sentido, antes de um A.J. Brown, o que eu acho absurdo, um DK Metcalf, o que eu acho absurdo. Para mim, A.J. Brown é o sexto só depois desses 5 caras que eu acabei de falar. Na sétima posição, na mesma prateleira, eu tenho o Keenan Allen, wide receiver do Los Angeles Chargers, ele que é o alvo preferido do Justin Herbert. Aquela situação da possível regressão à média nessa temporada, concordo com ela, mas que ele principalmente em PPR, ele é um monstro. E assim, a equipe segurou ele na pré-temporada, ele não jogou, para justamente tentar fazer esse time brigar na divisão. É claro que é muito difícil brigar com o Kansas City Chiefs, mas essa conexão Justin Herbert, Keenan Allen, é muito interessante. Ele recebe muitos targets por jogo, é uma coisa absurda, assim, é nível Stephon Diggs de targets numa partida. Então, fora que ele é um cara muito confiável, um dos melhores wide receivers da liga, por isso está aqui na minha sétima posição. Na oitava eu tenho o DK Metcalf. Não sou muito fã dele, já falei isso diversas vezes, mas não posso tirar o mérito dele por sua fisicalidade, por tudo que ele representa na liga e por tudo que ele representa no fantasy football. É um cara que tem potencial aqui de ser top 1, top 2 de wide receiver. Tem um ótimo quarterback também, que eu também tenho um pé atrás, mas eu considero ele um ótimo quarterback. Eu não gosto muito de pegar o DK Metcalf em ligas, já tive ele em algumas ligas. Eu acho que aquela situação que ocorreu no ano passado deve se repetir, onde há jogos onde DK Metcalf vai jogar melhor, há jogos que o Tyler Lockett vai jogar melhor. E isso me assusta, no sentido de que eu não vou saber qual semana que ele vai me ajudar, qual semana que ele não vai me ajudar. Num geral, ele é um ótimo wide receiver, mas essa questão da consistência me preocupa um pouco. Por isso que ele está na minha oitava posição, que não é uma posição ruim, ainda é um wide receiver 1, só que ele já começa no meu tier 3, na minha prateleira 3. Outro cara que eu gosto muito desse jogador, prefiro inclusive do que o Allen Robinson em algumas situações, em algumas montagens de elenco, é o Allen Robinson do Chicago, acho que eu já falei Allen Robinson, não? Do Chicago Bears, na minha nona posição. Outro cara para PPR, outro cara sensacional, e eu acho que a chegada do Justin Fields pode transformar ele num wide receiver top 5 nessa temporada. Não vejo ele como top 1, top 2, ali como um potencial de DK Metcalf, mas ele é um cara muito esforçado. Eu coloco o Keenan Allen e ele num patamar muito parecido, só que eu coloco o Keenan Allen à frente por questão de ter um quarterback já que a gente já viu, já sabe o que esperar do Justin Herbert, e por isso eu tenho ele um pouco mais à frente. O Allen Robinson é um cara que também me chama muita atenção pelo estilo de jogo, por receber muitas bolas durante a partida. Esse ano a gente espera que o Darnell Mooney possa aparecer, quem sabe o Cole Kmet, tem vários tight ends, mas eu acho que Allen Robinson é outra escolha confiável, entre aspas garantida, nesse range aí, nessa nona posição de wide receivers. E na décima eu tenho o queridinho da galera, Justin Jefferson, wide receiver do Minnesota Vikings. Terminou em sexto, se não me engano, no ano passado. Foi a melhor temporada de calouro, se não da história, uma das melhores da história. Foi um ponto fora da curva total. Eu vou defender o Philadelphia Eagles nesse podcast, neste momento, porque muita gente fala, o Justin Jefferson podia ter sido pego pelo Philadelphia Eagles, porque Primeiro, eu acho que ele não ia ter dado tão certo como ele deu lá em Minnesota, porque nos Eagles ele ia chegar com status de wide receiver 1, lá ele chegou com status de wide receiver 2 e foi galgando sua produção devagarinho, sem tanto
tanto chamar a atenção. No final a gente olhou e disse, meu Deus, esse cara é um fenômeno. E outra, ele jogou muito no slot e a equipe não estava procurando um slot receiver. O Jalen Reagor tinha muitas valências. Eu era um cara que preferia o Jalen Reagor ao Justin Jefferson na época do draft. E por isso também defendo a escolha do Jalen Reagor antes do Justin Jefferson. Havia muitas dúvidas sobre o Justin Jefferson. Agora é muito fácil falar. Agora vendo ele jogar, é muito fácil chegar e dizer, não, o Justin Jefferson devia ter sido escolhido pelos Eagles. Só que na época não era bem assim a conversa. Então vamos voltar um pouquinho lá. Ele que vai fechar o meu top 10 aqui. Ainda na mesma prateleira. Eu tenho ainda em 11º aqui, só para fechar, só para complementar, o Terry McLaurin também nessa mesma prateleira desses caras, que eu gosto muito dele, da situação em Washington. Mas eu tenho o Justin Jefferson aqui à frente dele, abaixo de muita gente, inclusive. Eu tenho o Justin Jefferson, né? Tem gente que coloca ele aí top 5, top 6. Eu vejo saindo em draft até top 3 às vezes. Assim, é um absurdo o que estão fazendo com ele. Acho que o Adam Thielen vai inclusive jogar melhor essa temporada, porque o foco vai ser no Justin Jefferson. E agora tem vídeo, tem tape, tem muita coisa para estudar sobre o jogo dele. Não deixa de ser um potencial top, elite wide receiver no futuro, mas ainda é pouco, uma temporada só. A gente precisa ver mais, precisa ver se ele realmente vai desenvolver, vai continuar se desenvolvendo na liga agora nessa segunda temporada. Esse foi meu top 10 da posição de wide receiver. Vamos agora falar sobre os sleepers, que eu acho que é uma coisa que vocês sempre estão esperando, sempre me pedem. Então vamos pular agora para os sleepers, os melhores custo-benefício na minha opinião, na posição de wide receiver, começando por Antonio Brown, o wide receiver do Tampa Bay Buccaneers, o wide receiver 3 do Tampa Bay Buccaneers, ele que tem um ADP de 105, o wide receiver 41 a sair na board, e em 2020 ele foi o wide receiver 56. Em média ele está saindo aí na da metade para o final da 9ª rodada, em ligas de 12 times, e na metade da 7ª rodada em liga de 16 times. Acho um ótimo valor. Ele se você só tirar ele colocar os jogos em que ele participou até o final da temporada, ele foi wide receiver, eu tenho isso lá no post do Instagram. Vou até pegar para vocês aqui porque é um número absurdo. Ele recebeu muita bola, parece que não, mas ele recebeu muita bola. Ele esteve entre os 36 melhores da posição, olhando só esses jogos ali. Ele terminou em 56, mas olhando só essa situação, na verdade assim, vamos ver aqui. Eu tenho que ler aqui, senão eu vou deixar vocês com dúvidas aí, provavelmente. Você saberia me dizer quem está na ordem prioritária de Tom Brady nesse jogo aéreo? Eu não sei. Antônio fez seu primeiro jogo na semana 9 de 2020, dali pra frente ele foi o wide receiver 21 em half PPR. Limitando esses números para semanas de playoffs, ele foi o wide receiver 18, isso com Mike Evans e Chris Godwin na equipe. Ou seja, dali pra frente foi o wide receiver 21. O 18 só nos 3 jogos de playoffs. Ou seja, ele foi muito, muito utilizado pelo Tom Brady. E se ele ter essa utilização nessa temporada, como ele teve no final da temporada passada, segura o cara, porque... E eu acho que esses 3 caras vão estar dentro do top 36. Quem sabe dentro do top 24. Eu não duvidaria de nada disso. Nem um pouco. Outro jogador aqui muito interessante, esse pra lá de interessante, é o jogador com menor ADP nessa minha relação, é o Tyree Williams, do Detroit Lions, ele que tem um ADP de 253, o wide receiver 94 a sair da board, não jogou em 2020, ele está saindo em média na 21ª rodada em 12 times, então só ligas que são mais profundas, diferenciadas. Na Super League ele nem é draftado, por exemplo, ele está saindo no final das rodadas 16, a gente tem 15 rodadas. Assim, o pessoal tá dormindo no Tyree Williams. Ele pra mim é o wide receiver número 1 dessa equipe do Detroit Lions. O pouco que eu vi dele na pré-temporada eu gostei. Então eu acho que ele pode sim ser o wide receiver número 1 de uma equipe que está, entre aspas, tancando nessa temporada. E que vai jogar muito, utilizar muito o jogo terrestre. Mas que ele pode ser um alvo interessante aí e ser um bom flex
principalmente em matchups favoráveis para ele. Outro cara que muita gente dorme no ponto, mas eu vi que durante a draft season não dormiram tanto, é o Brandin Cooks, que ele está com o ADP, o wide receiver do Houston Texans, ele tem um ADP de 103, wide receiver 39, e no ano passado ele foi o wide receiver 15, ele foi um wide receiver 2, consistente. Ele vem trocando ele troca de quarterback e continua consistente, atualmente saindo ali pela metade da 9ª rodada, em ligas de 12 times, e na metade da 7ª rodada, em ligas de 16 times. Um cara muito seguro para ser o seu flex, por exemplo. Muito seguro, muito tranquilo de ter ele como seu flex. Uma boa opção aí, principalmente em ligas de 16 times, como a Super League. Um cara como o Brandin Cooks é visto um pouco fora do radar, então se você deixa passar quarterback, por exemplo, tight end, pode sobrar aí o Brandin Cooks pode ser o teu 4º wide receiver do elenco, teu 5º wide receiver do elenco, depende de como que você trabalhar o seu draft. Outro cara, esse é um dos meus favoritos aqui dessa lista, se bem que eu gosto de todos esses caras aqui que eu trouxe pra lista. É o Russell Gage, wide receiver número 2 do Atlanta Falcons, ADP de 163, wide receiver 59 a sair na board atualmente. Ele que no ano passado foi o wide receiver 37, e se a gente pegar só se eu não me engano, da semana, tem uma estatística que mostra que ele foi o wide receiver número 18 de X semana pra frente, mais pro final da temporada. Muita gente tem dúvidas sobre o Russell Gage, não sei porquê. Eu acho que ele... eu sei, na verdade. Kyle Pitts. Mas o Kyle Pitts ele ainda tem que fazer a transição. O time no ano passado trouxe o Hayden Hurst para ser o tight end da equipe. Eu não sei o que aconteceu, porque eu tinha ele como um bom jogador, uma boa esperança na posição. Não foi bem, não foi legal. Claro, o Kyle Pitts é um unicórnio, né, na posição, um cara diferenciado. Mas eu acho que, mesmo que o Russell Gage seja o terceiro recebedor atrás do Kyle Pitts, ele vai ter uma temporada aí de, no mínimo, wide receiver 36, no mínimo um wide receiver 3 no seu time, enfim. E isso é um cara consistente. O Matt Ryan foi o cara que mais acertou passes no ano passado na liga. 400 e alguma coisa. Então, não durma no ponto com o Russell Gage. Ele está saindo atualmente na 14ª rodada, na metade da 14ª em ligas de 12 times, e na 11ª em liga de 16. Não dá para deixar ele cair tanto assim. Ele sai muito antes disso. Eu diria que ali, 8ª rodada, você já pode pensar em pegar numa liga de 16 times, de repente até na 7ª. E em liga de 12, antes da 10ª, com certeza. Outro cara aqui que vem chamando atenção, eu venho acompanhando nos drafts que subiu esse ADP dele, é o Corey Davis. Ele que estava com ADP de 129, pelo menos esse que traz o Fantasy Pros. O wide receiver 51 apenas, no ano passado ele foi o 31. Isso equivale à final de 11ª rodada em liga de 12 times e no início da 9ª em liga de 16 times. Não está saindo nessa posição. Eu vejo ele saindo na 5ª rodada na Super League, seguido. Liga de 12 times saindo 6ª, 7ª rodada fácil, assim. Em alguns times, inclusive, vai estar optando ele, quem gosta de have RB, como seu segundo wide receiver. Que eu acho sensacional, porque para mim é o teto dele. Ele teve uma conexão muito boa com o Zach Wilson quando eles jogaram juntos agora na pré-temporada. Isso animou bastante. Por isso que ele vem subindo nos ADPs, né? A galera não tá dormindo no ponto, tá pegando ele, não tá deixando passar. E eu acho um ótimo valor. Acho um ótimo... Ele pode sim se transformar num grande recebedor na liga, se esse jogo do New York Jets funcionar. E um cara que também vem subindo bastante nas boards por aí, chamando muita atenção também na pré-temporada, é o Laviska Shenault. Atualmente o ADP dele é de 110, o wide receiver 42. Em 2020 foi o wide receiver 47. Para você ter ele na sua equipe hoje, numa liga de 12 times, ele está saindo em torno do início da 10ª rodada, e liga de 16 times aí no final da 7ª. Outro cara que, assim, o teto dele para mim é o wide receiver 2. Ele tem um teto menor do que o Corey Davis, por exemplo. Vinha saindo na frente do Corey Davis, hoje não mais. Inclusive nos meus rankings ele está... o Corey Davis está à frente do Laviska Shenault por bastante. Eu acho que a galera tem visto meus rankings para escolher, porque... Não só o meu, né? O resto do pessoal aí que fala de fantasy no Brasil também subiu bastante o Corey Davis pelo que viu dele. E nada mais justo. Mas o Laviska Shenault é um cara que chama muita atenção, é um cara muito interessante. Pra mim, já falei diversas vezes, mas eu sei que tem gente nova no podcast, vou repetir. Eu falo do Laviska Shenault desde o ano passado.
Pra mim ele era nível Jerry Jeudy, nível CeeDee Lamb, porém ele se machucou muito lá em Colorado, no college, por seu jogo físico. Ele atuou muitas vezes, ele jogava tanto como wide receiver como running back. Assim, ele é um cara completo, é um canivete suíço para essa equipe e pode se dar muito bem ali com o Trevor Lawrence agora na equipe. A gente sabe, tem o DJ Shark, a gente tem o Marvin Jones, mas eu não duvidaria do Laviska Shenault terminar o ano como o melhor wide receiver do elenco em fantasy. Outro cara que chama atenção e também vem se destacando nos seus jogos, nas suas oportunidades na pré-temporada, é o Gabriel Davis, wide receiver do Buffalo Bills, atualmente ADP de 166, wide receiver 59, em 2020 ele foi wide receiver 54, está saindo no final da 14ª rodada em liga de 12 times e no início da 11ª em ligas de 16 times. É um cara assim, eu escolhi ele na League 2, se eu não estou enganado, no draft tá rolando lá, tá quase no final. Sem medo na consciência eu escolhi ele. Eu acho que ele também está sobre o radar. A galera tá dormindo. Pra mim ele é o wide receiver 2 do Buffalo Bills. Ok, tem uma Emmanuel Sanders lá, mas eu acho que o Gabriel Davis é o wide receiver número 2. Tem jogado por isso. Ele no ano passado fez diversos touchdowns, então mostra que ele tem boas mãos, é um cara que pode ser confiável para essa equipe, então ele tem tudo para ser o wide receiver número 2 do Buffalo Bills e de um ataque que joga muito, utiliza muito o jogo aéreo. A gente sabe que tem o Stefon Diggs como número 1, mas uma posição aí excelente, o Gabriel Davis, um ótimo alvo na red zone. Então, por isso, o Gabriel Davis é aqui um excelente sleeper, se duvidar, o mais interessante ali junto com o Russell Gage, assim, em questão de potencial para mim. Eu vejo o Gabriel Davis como um wide receiver 2 no Fantasy, inclusive dentro do top 24 ao final da temporada, sim, ele e o Russell Gage, fácil. Outro cara para fechar aqui, ainda não trouxe ele lá no Instagram, lembrando que todos esses sleepers estão lá com os devidos comentários. Esse ainda não foi, deve ir ao ar essa semana, deve ir ao post essa semana. John Brown, wide receiver do Las Vegas Raiders, atual ADP 233, wide receiver 73 da board. Em 2020 ele foi wide receiver 80, está saindo em ligas de 12 times lá pela 20ª rodada e na última rodada da Super League. Um ótimo valor para pegar na última rodada da Super League. Para mim, ele pode sim, não é hoje, pelo que eu vi da pré-temporada. Não gostei, eu acho que ele caiu no meu conceito, mas ele ainda pode ser o wide receiver número 1 da equipe. Ele foi muito bem lá nos Bills, gostava muito dele, só que, claro, chegou o Stefon Diggs e acabou com a festa lá. Só que o John Brown é um ótimo recebedor, é um grande jogador. Com o Derek Carr não é um excelente, mas ele tem um bom braço. O John Brown é um bom alvo no fundo de campo. A gente espera que o Henry Ruggs dê um passo a mais, a gente espera que o Bryan Edwards possa aparecer, mas o nome que para mim que eu mais gosto nesse ataque, ainda mais por onde está saindo, é o John Brown, wide receiver aí, já veterano entre aspas, mas que pode sim ter aí uma participação parecida com o Nelson Agholor teve no ano passado, assim, em jogos-chave, em alguns jogos específicos ele ser um bom destaque e um bom valor aí nas ligas de fantasy. Agora, para fechar, paramos de falar de wide receiver, vamos falar sobre as perguntas da galera. Abri o meu Instagram aqui, sem acesso à internet, tá uma coisa maravilhosa. Vamos lá abrir as perguntinhas de hoje. As perguntas mais interessantes aqui vão para esse podcast. Começando, perguntas de avaliação de time. Tá legal meu time, tá outra. Galera, me manda a quantidade de times que tem na liga. Não adianta tu me mandar um time estrelado, ele vai ver um time, é uma liga de 6 times, que nem devia existir liga de 6 times. Mas se você se diverte nessa liga, ok. Pelo simples fato de que ligas abaixo de 10 times, liga de 6, liga de 8, o fator sorte influencia demais. Todas as equipes são boas. Só se alguém não conhece Fantasy, não entende Fantasy. Mas todas as equipes ficam boas. Então, e eu posso dizer isso por experiência própria, entre aspas, porque no ano passado eu tinha a calculadora de elenco e me pediram para fazer uma avaliação de uma liga de 6 times, de todos os times. E eu fiz. Assim, se você joga, me desculpe, mas não tem lógica aquilo lá.
Todos os times são bons. Todos os times, independente de eu ajustar a calculadora, todos os times eram bons, porque todos os times tinham bons jogadores. Pensa, 6 times. Pega o top 6 de cada posição. Não tem lógica, não tem nenhuma lógica jogar a liga tão baixa assim. Sempre digo, se você se diverte, ok, mas que o Fantasy não é tão sorte assim como parece em ligas de 6 e 8 times. A partir de 10 dá para ter uma diversão um pouco melhor, fugindo um pouco do quesito sorte e partindo mais para competência, vamos dizer assim. Eu mesmo no ano passado na Liga de Piadas da NFL, que era 10 times, por exemplo, que é pouco, 10 times, eu tinha o Michael Thomas, eu consegui ir para a final com o Michael Thomas no elenco. Então, sendo a minha primeira pick, que foi uma auto-pick ainda, porque deu pau no computador, não conseguia logar no site na hora do draft, era um draft online, eu era o terceiro da board e simplesmente pegou Michael Thomas. Eu nem ia pegar ele no número 3. Então, assim, joguem a partir de 10 e não joguem acima de 16. O 16 para mim é o nível hard. Acima disso é loucura. Não tem lógica jogar ligas com mais de 16 times. Eu vi que uma galera montou liga de 32 times. Eu fiz alguns testes nessa off-season. Porque eu pensei em montar uma liga de 32 só pra ver a bagunça que ia dar. E não dá, é muito bagunçado. Não tem como tu... Assim... Aí começa a entrar o fator sorte de novo. Sorte de você não ter um jogador machucado. Porque se você tiver um jogador machucado, você não consegue dar a volta. Liga de 16 times, isso já é difícil. Mas você consegue trabalhar, consegue aí achar alguns valores durante a temporada em free agent e algum jogador que você aposte no final do draft. Ainda tem como dar a volta, mas ligas acima disso é muito difícil. Vamos para as perguntas aqui então, as que eu separei para a galera, depois eu aviso quem que eu confirmei no podcast. Primeira pergunta do Luiz Guedini: por que da preferência pelo Henry na frente do Kamara em ligas PPR? Vamos começar com uma pergunta que eu não entendi, porque eu não tenho o Henry na frente do Kamara em ligas PPR. Eu tenho o Kamara em terceiro e o Henry em quarto em ligas PPR. Então acho que tá respondida essa pergunta aí já de cara aqui. Vamos marcar aqui. Respondida no podcast. Plim. Opa, vamos, sai. Aí. Beleza. Próxima pergunta do João Cascais. Peguei Mixon em algumas ligas. O que eu posso esperar dele? Olha, eu espero bastante coisa, até porque ele tá saindo bastante coisa, no caso. Que seja um running back número 1 nesse ano. Ele saudável, ele com certeza é um running back número 1 pra mim. É um cara que tem um volume bem garantido lá na equipe dos Bengals, e que se funcionar, Joe Burrow, hoje saiu mais um cara da linha, eu não entendo o Cincinnati Bengals, mas assim, o Joe Mixon pra mim é um cara que saudável, é top 7, top 8 na liga, então o medo sempre é ele se machucar, mas se ele não se machucar, até pelo... Se alguém viu alguma coisa na pré-temporada, por mais que não seja defesas, assim, espetaculares, tu vê no movimento dele que ele é diferenciado. Ele é um dos melhores running backs da equipe. E o que se pode esperar é que ele seja um running back número 1. Só que você, provavelmente, se for na maioria das ligas, você consegue pegar ele como seu running back número 2 até. Então você consegue fazer um dueto bom aí de 2 running backs. Próxima pergunta do Bruno _Beer. Um running back 2 e um flex. Ele dá 3 opções: Kareem Hunt, Myles Gaskin ou Mike Davis. Boa pergunta. O running back 2 e um flex desses caras aí. Myles Gaskin para mim, running back 2. Apesar da galera não estar muito assim em cima dele, muito... eu acho que ele pode ser um running back 2 na liga. Ele mostrou naquele jogo que ele jogou na pré-temporada, né? Ele jogou a primeira semana, não foi muito bem, quase não teve. Falaram que o Malcolm Brown era o cara. Na segunda semana parece que o Brian Flores deu o recado para todo mundo, dizendo: parem de inventar coisa para atrapalhar a questão psicológica do meu running back número 1. Então o Myles Gaskin, para mim, é o running back número 2 esses caras. E para mim um flex entre Mike Davis e Kareem Hunt. Eu prefiro Mike Davis, que para mim vai ser o running back número 1 da equipe do Atlanta Falcons. Tinha uma pequena esperança
de que o Javen Hawkins podia aparecer, né, como um draft free agent e tal, mas só foi uma linda história aí que não deu certo, ele que agora está no Tennessee Titans já, então de alguma forma a comissão gosta do Mike Davis e deve fazer o Mike Davis do seu running back de 3 descidas ou de 2 descidas, enfim, nessa temporada. Próxima pergunta do Renato Schopf, espero ter acertado esse sobrenome Schopf. Schopf me lembra Schopf e não tá na hora de beber. Qual a ordem dos wide receivers dos Lions e dos Raiders? Dos Lions e dos Raiders, pode ser os 3 primeiros aqui de cada equipe? Para mim, até falei sobre isso aqui nesse podcast, né, mais cedo, sobre ambos, sobre os 2 times, inclusive. Tanto os Lions com o Tyree Williams, como os Raiders aí, do John Brown. Então, para mim, é o seguinte, os Lions, começando pelos Lions, para mim, tá? Deixa eu abrir os nomes, eu vou esquecer de alguém, é melhor eu sempre abrir o Our Lads aqui, porque... E obrigado novamente a Claro, que me deixou sem internet, então está demorando, esse podcast está ficando enjoativo para quem está ouvindo, por conta da Claro, e eu tendo que pesquisar tudo no meu celular aqui. Vamos lá, os wide receivers dos Lions, para mim, tá? Para mim, não o que tá aqui, tanto que aqui diz que um dos principais wide receivers da equipe é o Khalif Raymond. Então, tá fora. Assim, tem opções terríveis, né, nessa equipe. Não tem opções lá muito relevantes nesse corpo de wide receivers. Eu colocaria o Tyree Williams número 1, tá? O número 2, difícil, mas o Amon-Ra St. Brown. E número 3, Quintez Cephus. Para mim, essa é a ordem. Não é a ordem lá do Our Lads, mas é a minha ordem. Tyree Williams, Amon-Ra St. Brown e Quintez Cephus. E dos Raiders, esse é mais interessante, porque tem alguns nomes aí bacanas. Já falei do John Brown, mas eu acho que o número 1 vai ser o Henry Ruggs. Eu acho que eles vão dar um jeito de fazer seu wide receiver escolhido na primeira rodada dar certo. Número 2 para mim, John Brown. Falei dele antes, então para mim John Brown, o wide receiver número 2. E o wide receiver número 3, o Bryan Edwards. Espero muito que ele apareça nessa temporada. Tem alguns homens como Hunter Renfrow, Willie Snead, Zay Jones, mas para mim esse é o trio que deve se destacar nessa equipe. Não sei a ordem, mas se tivesse que realmente escolher a ordem, eu escolheria esta ordem aí que eu acabei de falar. Outra pergunta aqui do Sakurai _Gui. Trocar Jeudy mais uma primeira rodada pelo DJ Moore vale? Não, eu acho que é demais pro DJ Moore. Não desmerecendo, eu gosto muito dele, tenho ele alto, inclusive, mais alto que muita gente. Mas eu não acho que o Jeudy mais uma primeira rodada pelo DJ Moore seja algo muito interessante, até porque o Jeudy pode se transformar num bom wide receiver na liga ainda. É muito cedo para descartar, entre aspas, um Jerry Jeudy por um DJ Moore que não é o wide receiver principal da equipe. É claro que essa troca de repente só funcionaria porque, entre aspas, pode ser considerada justa, mas eu não faria. Eu preferia ficar com o meu Jerry Jeudy e ficar com a minha primeira rodada. Se fosse um wide receiver mais assim dominante, um cara mais número 1 assim destacado, o Robbie Anderson teve mais targets que ele no ano passado. Então, enfim, não trocaria o Jerry Jeudy mais uma primeira no DJ Moore. Pergunta do Juan.dsn: Firkser, Hurst ou Conklin até Irv voltar? E se voltar esse ano, essa é uma outra notícia que eu não dei, mas o Irv Smith tem uma pequena chance de não voltar nessa temporada, que seria um terror. Eu acho que sim, que ele deve voltar. Deve, se eu não me engano, problema no tornozelo. Agora não lembro de cabeça, mas ele ia ser visto por um analista, papapá. Mas eu acho que ele deve jogar, deve ter, provavelmente não vai ter seu breakout year nessa temporada. Então, até ele voltar, desses caras eu gosto muito do Anthony Firkser. Já falei dele lá nos Sleepers, vou trazer ele aqui na semana que vem. É um cara que tem sido meu target em diversas ligas, o Anthony Firkser. Gosto muito da posição que ele vem saindo e da possibilidade que ele pode trazer para essa equipe dos Titans
com a saída do Jonnu Smith. Então, pra mim, ele é o tight end número 1 da equipe, sem dúvida nenhuma. Claro, a chegada do Julio Jones pode tirar alguma coisa, mas eu já falei até sobre isso, né? Os targets disponíveis nessa equipe são enormes, são, assim, é muito target que saiu, que o Corey Davis levou, deixou, na verdade, que o Jonnu Smith deixou, então tem pra todo mundo aí, então por isso eu manteria o Firkser aí até o Irv Smith voltar. E se não sei se mais depois ainda não manteria, tá? Outra pergunta aqui do Augusto Fuente. Que estratégia adotar em Liga Superflex? Mais tight end premium, mais IDP, escolha número 5. Cara, a estratégia, eu sempre digo, a estratégia que tu se sente mais seguro, que tu gosta de ter. Eu prefiro ter running back no meu time, vai pra Heavy RB. Prefiro ter wide receiver, vai pra 0 RB ou Elite RB. Prefiro balanceado. Cara, não tem problema tu escolher um Patrick Mahomes numa segunda rodada, numa terceira se ele cair. Ou um tight end mais alto, um tight end elite, logo ainda mais por ser tight end premium. Mas eu acho que na 5 eu ainda ia com... Eu iria de... É o que eu tô fazendo, na verdade, né? Se é certo ou errado, eu não sei. Eu vou saber no final da temporada se eu acertei, se eu mais acertei do que errei. Utilizando essa estratégia que é Elite RB, que é a estratégia que eu usei no Scott Fishbowl, de pegar na escolha número 5 um running back. Você tem a possibilidade de cair um Christian McCaffrey aí pra ti. Já vi umas loucuras assim. Mas um Dalvin Cook é muito real na escolha número 5. E deixar o quarterback pra depois, tight end pra depois. Porque por ser tight end premium, ou tu pega um Travis Kelce, que eu acho que pra mim aqui é difícil eu acho demais na escolha 5. Não é uma coisa maluca, tá? Mas eu acho demais aqui, mesmo sendo tight end premium. Pode ser que sobre na segunda rodada um Kittle, um Waller, ok, mas eu prefiro deixar para depois e fazer um timaço ali. Pegar um Dalvin Cook, um Derrick Henry, um Alvin Kamara logo de cara. Na segunda daqui a pouco te sobra um Davante Adams, alguma coisa assim. E aí tu tem um time estrelado de running backs e wide receivers. Principalmente wide receivers, né, que vão te dar bastante ponto. E o IDP, eu não sou alguém que fale sobre IDP, só dou meus pitacos. Por isso, eu deixo jogadores de defesa para depois que eu terminar o meu time no jogo, no ataque. Simples assim. Não gasto escolha cedo com IDP. Não sei se estou certo, não sei se estou errado. Eu prefiro primeiro fazer meu ataque e depois começar a se preocupar com esses caras aí. Então, respondida a sua pergunta. Outra pergunta do Fernando Araújo.92. Pegar um segundo quarterback apenas para a semana de bye é muito arriscado? Pegar um segundo running back apenas para a semana de bye? Não, nem um pouco. Ainda mais se você pegou um quarterback cedo. Se você está fazendo streaming, pegou um quarterback, sei lá, top 12 para cima. É bom ter opções durante a temporada para fazer streaming. Agora, se você pegou um Patrick Mahomes, um Kyler Murray, um Josh Allen, um Dak Prescott, um Russell Wilson, um Aaron Rodgers, esses caras assim, lá em cima, um Lamar Jackson, deixa para pegar teu quarterback na semana de bye do titular e era isso. Não tem muito o que fazer. Vai botar ele naquela semana. Se deu bom, deu bom. Se não deu bom, paciência. Até porque dificilmente, assim... até me lembro do ano passado que eu podia ter sido campeão invicto na minha liga principal, Dynasty. Mas eu perdi na semifinal e na terceiro lugar. Mas é muito difícil terminar invicto uma temporada, porque sempre tem uma semana que dá algum problema, alguma situação desconfortável, algum jogador um Lamar Jackson que dá uma dor de barriga e não joga, sai do jogo. Então, assim, não é nem um pouco arriscado fazer essa situação se você pegou um quarterback cedo. Agora, se você pegou um quarterback aí, diria que do top 12 para cima, top 13 para cima, tem lá nos rankings, lá no fantasyfutebolista.webnode.com, aí eu acho arriscado manter esse cara como seu titular por todas as semanas. Era isso de perguntas. Eu tenho algumas outras perguntas aqui, mas uma eu já vi que é de avaliação de time e outra sobre liga. Essa eu vou responder. Vamos responder essa aqui. Liga Dynasty, 12 times, 1 quarterback. Pergunta do Roberto Anchieta. Tua, Mac Jones, Zach Wilson ou Lance?
Tua, Mac Jones, Zach Wilson ou Lance? Pra Dynasty eu sou muito mais o Trey Lance. Eu acho que a equipe subiu por ele tem um braço forte, ele pode evoluir bastante. Ele tem uma expectativa, na minha opinião, pra Liga Dynasty maior do que esses caras. Gosto do Zach Wilson, gosto do Tua em partes. Mac Jones tem se mostrado um quarterback interessante, mas desses 4, mesmo sendo mais uma Dynasty, um quarterback, tendo o Trey Lance, ele pode já ser, inclusive, já titular nessa temporada, né? Eu vi nessa última jogo ele até atuou de uma forma parecida com o Tyson Hill, entrando, fazendo dupla com o Jimmy Garoppolo em situações ocasionais ali, e não duvido que isso aconteça durante a temporada. Então, pra mim, desses caras aí, desses 4 quarterbacks novos aí, Trey Lance pra mim é o meu alvo favorito em Liga Dynasty. Esse foi o podcast de hoje sobre wide receivers. Na quarta-feira tem recap da semana 3 da pré-temporada, tem tudo sobre tight ends, top 10 de tight ends, os melhores sleepers da posição, então não perde agora com 2 podcasts semanais. Uma boa semana para todo mundo, até a quarta-feira, um abraço.